Estamos aqui novamente para mais uma aula de algoritmos. Na realidade, a nossa segunda aula de algoritmos. Como nós falamos na aula passada, na videoaula passada, algoritmos nada mais é, falando de forma bem simples e rústica, dar ordens ao computador, e nós vimos que essas ordens não podem ser dadas de qualquer jeito. Não adianta ser educado com o computador, nem ser grosso com ele. Basta nós termos uma forma de falar com ele usando uma linguagem de programação, usando algumas regras para escrever nossos comandos. Essas regras para escrever os comandos que são dados ao computador, nós vamos chamar de sintaxe, certo? São as regras que eu uso para escrever cada um dos comandos que eu quero dar a ele. Aqui vai entrar muita a parte pedagógica, a parte didática envolvida, né? Alguns acreditam que usar direto uma linguagem de programação conceituada, como Java, Python, C, é mais apropriado para ensinar logo programação. E já alguns usam o próprio Portugal, né? A linguagem do Portugal, que é uns comandos feitos em português. Então, como eu estou fazendo essas videoaulas para apoiar a disciplina que eu ministro de algoritmos aqui no Instituto, eu vou usar o Portugal. Nós temos o ano inteiro, então nós vamos começar no Portugal, vamos ver esses comandos básicos em português, vamos devagar, não vamos ter pressa, e depois nós vamos migrar para uma linguagem de programação, que possivelmente será a linguagem Java. Então nós vamos pegar os nossos comandos nas regras de escrita de um programa que eu estou usando para as minhas aulas, que é muito bom, que é o Portugal Studio. Quem se interessar em baixar, entra no Google aí, digita Portugal Studio. Ele já te direciona aqui para o site do Portugal Studio, e vale. Daí, nós fazemos o download e podemos instalar, certo? A instalação é simples, próximo, finalizar. Quando você tiver instalado, você vai chegar nessa tela com essa interface inicial aqui, ok? Você clicando aqui em programar, ou clicando ali em cima, você já abre o exato local onde você vai colocar os seus comandos. É aqui dentro, olha. Nós temos aqui a palavra programa, abre chaves, função início, abre chaves, fecha, fecha. O que essas chaves indicam? Indicam que o meu programa começa aqui. A chave de abertura significa o início de um determinado bloco de comandos. A chave de fechamento indica que esse bloco terminou, também chamado de escopo. Mas mais para frente a gente vai entender isso melhor na disciplina. Se eu não falar isso aqui nos vídeos, com certeza eu vou falar de escopo em sala de aula. Mas enfim, a priori, isso aqui é a estrutura básica para se escrever um programa usando o Portugal Studio, e os nossos comandos vão aqui dentro. Agora, quais são esses comandos? Antes de nós entrarmos em detalhes sobre cada um dos comandos usados, eu quero passar para vocês algo muito importante que nós vamos usar. Alguns chamam de itens fundamentais, outros chamam de pré-requisitos, enfim. Antes de escrever esses comandos, eu preciso saber essas coisas, certo? Eu preciso saber essas coisas. Primeiro, o que é? Primeiro, são os nossos dados, ok? Os nossos dados. O que são dados? Nós sabemos que o computador, ele trabalha com dados. Os dados, eles são informações que ainda não estão... Aliás, eles ainda vão se transformar em informações. São partes de uma informação. Vou dar um exemplo aí. Olha. Se eu pegar o número 7, o número 7 sozinho, eu posso chamá-lo de dado. Ele não tem sentido, mas a partir do momento que eu coloco ele num contexto, ele vai ter um sentido. Por exemplo, eu posso dizer que uma criança tem 7 quilos. Opa, agora o 7 tem sentido. Ele virou uma informação quando ele está dentro de um contexto. Mas o computador, ele vê as coisas isoladamente. Quem dá sentido para os dados é o contexto que nós analisamos ele. No computador, separadamente, tudo serão dados, certo? Tudo serão dados. E para que eu consiga usar esses dados no computador, eles vão estar na memória. Qual memória?
na memória RAM, que é onde eu vou programar aí, eu vou escolher os dados que eu quero trabalhar e ele vai estar lá dentro. Para que eu trabalhe com esses dados lá dentro, esses dados eles têm que ter tipo, certo? Eles têm que ter tipo. Por isso, é importante eu saber primeiro quais são os tipos de dados. Quais são os tipos de dados que existem? Só a letra ficando bem estranha aqui, porque minha caneta não é boa. Mas enfim, a letra também não ajuda. Mas vamos lá, dá para a gente entender. Quais são os tipos de dados básicos que eu vou trabalhar dentro do computador? Nós podemos dizer que, de forma bem primitiva, existem 3 tipos de dados básicos. 3 tipos. Quais são? Primeiro, são os dados numéricos. Os dados numéricos. Esses dados numéricos, eles se dividem em 2. Quais são? O primeiro deles são os dados do tipo inteiro. Os dados inteiros. O que são esses dados inteiros? São valores que eu não uso casas decimais. Por exemplo, o 2, o 7, o 18, enfim. Números que eu uso que não tem casas decimais, eu chamo de dados numéricos, ok? Eu tenho também o tipo de dado que é chamado real. Então, os dados numéricos se dividem em 2, real e inteiro. Obviamente, se o inteiro é aquele que tem as partes, não tem a parte decimal de um número, somente a parte inteira, eu vou ter os números reais que eu vou ter a parte inteira. Por exemplo, 2,77. Eu posso ter também aí 8,2. Esses dados já são reais. Por que eu tenho que separar esses tipos de dados? Porque nós não estamos falando de memória, não são dados, eles vão estar na memória do computador. E a memória é um recurso caro. Então eu tenho que me preocupar com o tipo de dado que está sendo guardado ali dentro. O espaço de memória que eu uso para guardar um valor inteiro, ele é diferente do espaço de memória que eu uso para guardar um valor real. Então eu tenho que me preocupar com esse tipo de dado. Eu tenho que me preocupar com ele. Exemplo, se eu for guardar uma altura, obviamente eu tenho que usar um tipo de dado que é real, porque a altura vai ser alguém que tem 1,77, 1,82, enfim. Agora, se eu vou guardar uma idade, eu não preciso me preocupar com a casa decimal da idade. A pessoa não fala que ela tem 30,7 anos. É 30, é 17, é 14. É um dado inteiro. Então, eu poderia muito bem guardar esse valor na memória de forma inteira e não de forma real. Isso vai implicar diretamente no espaço de memória que esses dados ocupam. Ok? Agora, quais são os outros tipos de dados que existem, além desse dado numérico? Vamos lá. Eu tenho também o dado que é chamado, alguns chamam de literal, que são o quê? As letras. São as letras, os símbolos. Por exemplo, um exemplo disso, o próprio 2 aqui, ó, ele pode ser considerado literal. Por quê, professor? Desde que eu represente ele entre aspas. Qualquer símbolo, letra ou número que eu coloque entre aspas, ele vai ser considerado literal. Mas qual a diferença entre o 2 literal e o 2 numérico? Mais uma vez, tem a ver com a memória do computador e o que eu posso fazer com ele. Esse literal vai gastar um espaço de memória, numérico vai gastar outro espaço de memória. Além disso, um 2 que é visto como simples caracteres, eu não vou poder fazer conta com ele. Se eu somar um 2 que é literal mais um 4 que é literal, não vai dar 6, vai dar 24. Porque os dois são considerados símbolos puros. Eles não são considerados números. E eu não vou conseguir fazer contas com ele. Mas enfim, tudo que eu quiser guardar que não seja numérico,
eu posso usar como literal. Por exemplo, o nome de alguém, o CPF de alguém. Não vou precisar fazer conta com o CPF, a não ser que eu queira validar o CPF. Aí eu posso quebrar, transformar esse literal em número, mas isso deixa para depois. O sobrenome, o endereço de alguém. Isso tudo vai ser literal. Talvez vocês achem aí nas bibliografias esse literal. Nós podemos dizer também que é o mesmo que caractere, certo? Alguns usam de cadeia, strings. Já é muito comum usar string quando está vendo algoritmo mesmo. Enfim, são todos dados literais. O que nós temos que saber é que nós vamos guardar símbolos com eles. Bem, agora vamos para o último tipo de dado primitivo, que é muito importante, que é o tipo de dado lógico. Esse tipo de dado lógico, ele guarda dois valores possíveis. Está relacionado aos testes que eu faço no meu sistema, né? Quais são os valores possíveis? O verdadeiro e o falso. Por exemplo, João é mais alto que Pedro? É verdadeiro ou falso? É um dado. A pessoa tem salário maior que 2.000? É um dado que é guardado na memória. Verdadeiro ou falso? Então, é um tipo de dado muito usado nos nossos testes, certo? Em todas as linguagens de programação nós temos os dados do tipo lógico, ok? Onde o verdadeiro está associado o número 1 e o falso associado o número 0. Nós vamos falar disso mais para frente, se eu não falar nos vídeos, falo nas aulas. Ok? Bem, pessoal, para o vídeo não ficar grande, eu vou terminar por aqui. Vimos o que aqui? Vimos que nós vamos usar uma linguagem de programação em português, que é o Portugal Studio, que é um software bastante simples de usar. Vimos como nós vamos baixar esse software e vimos os tipos de dados básicos. Esses tipos de dados básicos são importantes porque nós vamos manipular dados na memória do computador e é importante que eu saiba o tipo de dado certo para usar, porque a memória é um recurso caro no computador e eu preciso saber o tipo de dado para que eu consiga manipulá-lo da maneira correta. Até a próxima aula.